Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, 22 de outubro de 2023, domingo, dia do Senhor. Foi com muito pesar que eu recebi a notícia da partida do meu irmão, amigo Claudemiro Soares. Um amigo com quem eu tive o privilégio de servir a Cristo, de ser processado pelo então deputado Jean Willis, por causa do nosso amor pelos homossexuais, em querer vê-los transformados pelo Evangelho. Fomos processados juntos, juntos vencemos o processo. Claudemiro foi um amigo que sempre me inspirou por uma questão simples. Ele não tinha medo de nada. Foi um soldado que se colocou como um guerreiro na frente de batalhas que a igreja não quis assumir, batalhas que a igreja tem se omitido. Juntos lutamos pela transformação de homossexuais. Como parceiro dele, eu pude ajudá-lo a denunciar essa onda umbandista, candomblessista, que está invadindo o país e todas as atrocidades que vêm dessa religião. No ano passado fizemos uma live, a mais vista da CB até hoje, tentando alertar o povo evangélico do porquê o pensamento esquerdista é demoníaco, diabólico. Uma live cujo título era Por que os orixás querem a eleição do Lula? Está no YouTube, escondido pelo YouTube, mas está lá, não foi retirado. E nossa última ação juntos foi na Conferência Internacional de Aconselhamento Bíblico da CB esse ano. Foi a última vez que eu pude ouvir o meu amigo, foi a última vez que eu pude ouvir uma palestra dele. Um homem de uma envergadura intelectual admirável. E quão impactante foi aquela palestra dele na nossa conferência. Quantos pastores, líderes, irmãos, irmãs foram tocados pela palestra dele, nos mostrando por que nossos filhos estão sendo atraídos para a Umbanda. Por que que muitos jovens evangélicos estão abandonando a fé e se convertendo à Umbanda? Então nós da CB decidimos uma homenagem a ele. Liberar essa palestra dele para que todos possam ouvir.
Fica aqui minha profunda gratidão a Deus por ter conhecido esse irmão, ter sido amigo dele. Fica a homenagem da CEBI para esse guerreiro que partiu. Nós amamos tanto. Agora não haverá mais dor para ele. O câncer não venceu. Apenas permitiu a ele estar com a pessoa que ele mais amava, Jesus Cristo. E em breve, nós estaremos reunidos novamente para adorarmos aquele a quem nós servimos, amamos e temos dedicado nossa vida, o Senhor Jesus. Eu queria apenas externar publicamente meu amor por esse irmão, minha gratidão a Deus por ter servido ao Senhor com ele. Homenagem da CEBI a esse homem de Deus. Ouça agora a última palestra dele em nossa instituição. Que Deus use essa palestra para falar com você. Como falou com todos nós naquela conferência. Eu quero terminar apenas lendo um texto que me veio à mente quando eu soube do falecimento dele. Em Hebreus 11, o escritor faz uma lista de homens que de fato se doaram pelo reino de Deus. No finalzinho, no versículo 38, 37 e 38, ele diz assim que esses homens foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Homens que andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. E então diz a frase que me vem à mente quando eu penso no Claudemiro. Homens dos quais o mundo não era digno. Esse é um dos homens, um herói da fé, dos quais o mundo não era digno. Que Deus traga consolo aos seus filhos, a todos os seus familiares que o amam, e a todos nós amigos que sentiremos a sua falta. Vamos ao vídeo. Gente, já apresentei Claudemiro para vocês.
é um amigo, de fato, muito querido, um homem muito sério nas suas pesquisas, que tem comprado brigas enormes pelo que ele tem revelado, de corrupção, de um monte de coisa no governo. Ele você é do Tribunal de Contas da União. Antes eu não podia falar, né? Mas agora que o Metrópolis colocou na reportagem onde eu trabalho, qual é o meu salário e onde eu moro, numa demonstração de jornalismo porco, então é de conhecimento público que eu sou auditor da Controladoria Geral da União e tenho um salário de 26 mil e moro em Braslândia. Esse é o dados. Nunca na história do país foi feita uma reportagem dando esses dados. Ok. É o terrorismo psicológico, correto, Rosângela? Eis que te digo de mim mesmo, aqui nós estamos juntos. Ok, Claudemiro, nos últimos anos tem se dedicado a não apenas desmascarar a corrupção que envolve o patrocínio da agenda LGBTQIAP+, e a sopa de letrinhas que eles fizeram, mas agora também mostrando como que tem sido implantada uma cosmovisão para substituir, de fato, a fé cristã pelas religiões de matrizes africanas na vida dos nossos jovens. No ano passado, eu fiz uma live com ele, que foi a live mais assistida da CEBI até hoje, e só não tem mais gente porque o YouTube escondeu o link. Não foi cancelado, mas o YouTube escondeu. Nós fizemos uma live de uma pesquisa que ele demonstra por que os orixás queriam a eleição de Lula. E tudo baseado em questões documentadas, acadêmicas. Dr. Jean-Marie Lambert foi um dos que assistiu a live e ficou impressionado com os dados que ele revelou naquela live. Eu vou pedir ao Ricardo para que coloque o link que o YouTube está escondendo. Nós já temos mais de 6 mil visualizações. Isso para a CEBI é uma multidão que vocês não imaginam. Tem mais de 6 mil visualizações. Eu vou pedir ao Ricardo que coloque no grupo de vocês, para quem quiser saber o que está por trás da espiritualidade petista. Na verdade, socialista, o negócio é mais amplo. Claudemiro, vamos orar por ti? Que Deus te abençoe. Amém. E te use. Amém. Pai, obrigado pela vida do Claudemiro. Obrigado pela intrepidez, a coragem que o Senhor tem dado a ele. Obrigado porque, de fato, ele não está preocupado com a própria vida, mas com a verdade do Senhor no mundo que te afronta. Que o Senhor agora use para nos instruir, nos alertar, nos despertar e sairmos daqui encorajados, não somente por suas palavras, mas pelo testemunho da sua própria vida. E aproveitamos como igreja do Senhor, que se for da tua vontade, que o Senhor estenda a tua mão sobre a enfermidade do teu filho, e toda a enfermidade seja repreendida, e haja cura em seu corpo. É o que nós te pedimos, Pai, na certeza do teu poder, na certeza da manifestação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Muito corajoso esse homem, né? Me chamar para falar. Mas o tempo é muito curto. Eu já quero começar com uma denúncia de tortura, porque isso que o reverendo Ayrton fez não se faz. A nossa live era para ser 45 minutos, como ele falou, e ela foi quase 2 horas. Né? Quem me conhece sabe, né? A Deise e o pastor Juliano ontem, coitados, aceitaram minha carona para ir almoçar no Coco Bambu. Eu falei tanto que eu já estava saindo da estratosfera, né? E aí eu falei que eu prometi para o pastor Juliano que eu não ia falar mais quando eu deixei ele lá no hotel. E ele falou, não prometas o que tu não podes cumprir. Então, já viu qual é o problema. Mas eu já passei do reverendo Ayrton, não é o pior. O pastor Joel Estevanato da Brasil para Cristo é muito pior. Eu fui para São Paulo, para o Mandaqui, para fazer uma palestra. Quando eu cheguei lá, tinha uma televisão enorme na minha frente. Eu tinha 20 minutos. Até hoje, o ciático está travado, eu tenho esses problemas de cabeça, tenho tremo à noite, porque já pensou botar eu para falar em 20 minutos numa conferência? Tá. Mas então, vamos lá. Então, assim, eu vou falar rápido, mas está filmado, então depois você pode colocar em slow motion, né? Passar devagar, e aí você vai
vai ver. Mas eu não vou bater o recorde do pastor Paulo. Ele falou muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Então, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, os palestrantes, people from abroad, welcome to Brazil. Então, vamos lá. Eu quero começar falando, então eu vou falar muita coisa, por isso que eu trouxe os livros, porque senão seriam tantas transparências, e aí fala, passa um, passa dois, aí eu sabia que eu ia ser torturado com essa 1 hora. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, eu quero destacar o seguinte, tem um trabalho aqui de Carol Imne, The Value of Human Life, falando do sacrifício de crianças na antiguidade. Tá? Esse autor, lá nos Estados Unidos, não foi processado, nem nada, pode escrever sobre isso, sem problema. E aí tem um outro autor aqui, que é o Henry Smith, e o trabalho dele, traduzindo, seria o sacrifício de crianças entre os cananitas, o aborto e a Bíblia. Então, ele mostra o sacrifício de crianças lá entre os cananeus, né? E essa tese de doutorado, eu acredito, não sei qual a nacionalidade do autor, mas ele é Gananadas Danan. E a tese de doutorado da The University of Sheffield, a Universidade de Sheffield, o tema é The Sacrifice of the Firstborn in Hebrew Bible. O sacrifício do primeiro, né, do primogênito na Bíblia. Então, observe que é possível, nos Estados Unidos, você pesquisar sobre sacrifício de crianças na Bíblia. Então, lá é uma democracia. Nós não podemos admitir que haja impedimento de que se pesquise alguma coisa aqui. Vocês estão de acordo? Como Jean-Marie fala, vous êtes d'accord, né? Estão de acordo? Que ele fala, e é uma pena ele não estar aqui. Amo o Jean-Marie, grande amigo, né? Ele fala toda hora, não fala? Está de acordo? Então, vocês têm que responder, me ajuda. Tá? Senão eu começo a pensar que eu vou falar coisas aqui que vai prender vocês, a gravidade vai forçar, vocês vão querer entrar dentro desse banco e daqui a pouco eu não vejo mais ninguém. Então, me ajuda. Então, ficou claro que essas 3 obras publicadas nos Estados Unidos falam sobre sacrifício de crianças na Bíblia. E isso não pode ser chamado, ninguém vai dizer o seguinte, proíbe isso porque vai promover o preconceito contra os cristãos. Não, é um fato, está lá na Bíblia. E até uma pessoa entrou no meu Instagram de uma maneira sórdida, cínica, falou assim, né, porque eu estava discutindo esse assunto, e ele disse, não, mas lá na tua Bíblia está dizendo lá, o teu próprio Deus pediu sacrifício. Eu falo, você está sendo desonesto, né, porque olha qual foi o resultado. Então, eles pegam só um trecho, tá? Como vocês vão ver. Mas, eu nasci neguinho para quebrar a porta da senzala. E eu não vou me submeter ao capitão do mato, mesmo ele sendo negro, mesmo ele sendo um Imalé, um Iuaça, um Iorubá como eu. Eu sou crítico da escravidão, como eu sou crítico do Holocausto. Se as pessoas tivessem reagido, era um capitão do mato para um plantel de 300 escravos, com foice na mão. Com foice na mão, 300 homens, e um capitão do mato com uma garrucha. Bastava morrer 3 para tirar o pescoço do capitão do mato. E aproveitava e ia lá e tirava o pescoço de todo mundo da casa grande. Mas não, é pelo medo que vai dominando. O Holocausto não foi diferente. Está cheio de filmes para você ver. E aí tem uma frase famosa do Holocausto. Vieram pegar os professores, eu não me envolvi porque eu não era professor. Vieram pegar os psicólogos, eu não me envolvi porque eu não era psicólogo. Vieram pegar os artistas, eu não me envolvi porque eu não era artista. Vieram pegar os crentes e não tinha ninguém para me defender. Então estamos no mesmo barco sempre. Desde a escravidão no Egito, na Babilônia e no Holocausto. Se a gente achar que não vai acontecer com a gente, você está muito enganado. Você não está prestando atenção na história. Né? Eu preciso começar falando, né, o reverendo falou ontem, por falar desse tipo de coisa, eu estou sendo processado, aqui é a Polícia Civil do DF e o Ministério Público. Eles querem 7 anos de cadeia para mim, 6 anos de cadeia, perder minha função pública, sendo que eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, botei uma caixa de engraxate nas costas, aos 13 anos, que nem podia, eu estava fichado no Pão de Açúcar. Eu trabalho desde os 13 anos, eu tenho 38 anos de trabalho. Eles já conseguiram acabar com todo o meu patrimônio, só de pagar processo. Esse agora é 30 mil. Preciso falar, está aqui a doutora Rosângela, por isso que a gente briga e vai ser sempre amigo, já falei. É outra que perdeu todo o patrimônio respondendo processo. Mas eu vou deixar uma frase para vocês, já de início, de Jim Elliot, o missionário do Equador.
Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter em troca daquilo que não pode perder. Crentes entenderam. A gente não abrir mão da nossa própria vida e do nosso patrimônio, algo que não vai para o caixão, porque caixão não tem gaveta. E ao mesmo tempo a gente abrir mão daquilo que é eterno. Não faça isso. Eu prometi para o meu filho, eu falei que eu ia ficar calmo e que eu não ia chorar. Vou tentar. Então vamos lá. Amigo, pode passar o primeiro clipe, vai ser muito clipe. A Polícia Civil do Distrito Federal abriu investigação contra um homem morador aqui do DF que publicou um vídeo em redes sociais atribuindo ao orixá Ogum a culpa pela onda de ataques e ameaças a escolas do país. O caso foi registrado como suposta intolerância religiosa. Em vídeo publicado em redes sociais em 19 de abril, o auditor da Controladoria Geral da União, Claudemiro Soares Ferreira, aparece vestido com roupas usadas por sacerdotes de religiões de matriz africana. Ele afirma que um orixá, divindade cultuada na Umbanda e no Candomblé, é responsável pela violência nas escolas. Então Ogum, ele é o orixá violento. Ele mata com faca, com machadinha, com motosserra, com punhal, e ele mata, sobretudo, atualmente, com armas de fogo. Essa é a explicação da Umbanda e do Candomblé. Quem está fazendo tudo isso nas escolas, espalhando esse terror, é ninguém menos do que Ogum, tá? E Ogum é o orixá que ele gosta de sangue, ele gosta de se banhar em sangue, e por isso acontece tudo isso. O incrível é como é que pode, né, alguém cultuar uma desgraça dessas. Segundo este sacerdote, não faz sentido associar Ogum à violência nas escolas. Ele explica que o orixá é cultuado como uma força da natureza, acima do bem e do mal. Ogum é o orixá do ferro, Ogum é o orixá que ensinou o homem a trabalhar. E o mal está dentro da pessoa e não na natureza. A natureza é pura. Agora, quem faz a confusão é o homem, como ele mesmo está fazendo essa confusão agora, certo? Fazendo essa confusão entre a cabeça das pessoas, para quê? Líderes de terreiros de Umbanda e Candomblé de Brasília registraram ocorrência na DECRIM, delegacia especializada na repressão de crimes dessa natureza. Eles denunciaram o auditor por discriminação religiosa. Eu vejo crime de intolerância religiosa, o crime de racismo religioso e até falsidade ideológica. Ele está se passando por um ministro de confissões de matriz africana ou até um cargo, né, um ogã da religião, sendo que ele não é. Em 2022, foram registradas no DF 26 denúncias de intolerância religiosa, 3 a mais que no ano anterior. No caso de Claudemiro, ele foi ouvido e liberado pela Polícia Civil, que instaurou o inquérito. É uma discriminação religiosa, né, que é prevista na lei de racismo, e com a pena aumentada, porque foi praticado pelos meios de internet, divulgação por mídias sociais. A pena pode chegar a reclusão de 2 a 5 anos. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa cobrou investigação e punição. Em janeiro deste ano, o governo do Distrito Federal sancionou uma lei de autoria do deputado distrital Fábio Félix, que criou um programa de combate ao racismo religioso. Você só combate o racismo religioso de forma efetiva se tiver medidas preventivas, pedagógicas, se essas diretrizes elas forem discutidas no âmbito da escola e em outras políticas públicas. Se o servidor público pratica racismo religioso, ele vai responder o procedimento administrativo e pode ter uma sanção adequada àquele caso, daquela infração cometida. Ok, não dá tempo de comentar nada de ponto ali, eu só vou dizer que aquele pai Lilico, né, que diz que Ogum não é mal, vocês vão ver ao final da palestra, e ele vai ter que mudar o nome dele para Pai Lelé, tá? De Pai Lilico para Pai Lelé, de maluco, né, de dizer que Ogum é bom. Mas, vamos lá, só tem que uma coisa nessa reportagem. Quem sabe, o que está faltando nessa reportagem? Alguém do jornalismo aí? Deise? O que está faltando nessa reportagem? Fala alto, a gente é crente, corajoso, vai lá. Ah? Yes! O repórter me ligou, me entrevistou a semana inteira e nada, reportagem não saiu nada do meu lado. Imprensa da Coreia do Norte, de Cuba, entendeu? Da Bielorrússia. Numa vergonha para uma emissora pública, a EBC é pública. Essa mesma EBC que quando teve a polêmica da cura gay, na ação, né, dos psicólogos, o que essa EBC fez? De maneira ética, me chamou para um debate com a Ana Bock. E dessa vez não me chamou para debate. E por quê? Porque se me chamar para debate... Posso falar?
Aí o Guns N' Roses, né? I don't need your civil war. Eu não preciso da sua guerra civil. É provável que tenhamos uma guerra civil. Orem, igreja. Porque se eu fosse para um debate com o Pai de Santo, quando acabasse ali, poderia ter uma guerra civil no país. E eu estou com muito medo disso. Eu não quero ver derramamento de sangue das pessoas. Mas tem um grupo específico que está tendo sangue derramado, e eu acho que ele é o mais vulnerável. E por ele, eu estou disposto a colocar fogo no rabo das raposas. Crentes entenderão. Tá, então só isso, só para dizer dessa reportagem porca, que eu não estou com medo dela. E eu quero falar desse livro aqui, do Hilgard, que fala... tem que falar primeiro do Cosmovisão, do Amorim, né? Esse livro aqui, ó, Cosmovisão Cristã, precisa ler. Porque o que ele fala aqui, muito interessante, na página 30, o Amorim fala: alguns cristãos compartimentalizaram a vida, fazendo uma dicotomia entre o que é sagrado e o que é secular. Essa dicotomia gerou um cristianismo anômalo, ou seja, completamente diferente daquilo que é apresentado na Bíblia. Vocês entenderam? E é por isso que nenhum advogado cristão apresentou-se para me defender. Porque ele faz uma dicotomia. Ele é advogado no mundo secular. Ele na igreja ele é só cristão. Ele não tem uma cosmovisão como a Bíblia. E como o autor aqui fala, que isso gera esse cristianismo anômalo. Né? Eu quero falar desse livro do Hilgard, que é Cristianismo e Paganismo, de 350 a 750, né, da nossa era. A conversão da Europa Ocidental. Gente, o que os cristãos fizeram para converter a Europa? Uma Europa que era da bruxaria, era do que havia de pior. Mas os cristãos deram a vida e transformaram a Europa em cristã. E por isso ela é aquilo lá. Né? Aqui os calvinistas. A Suíça é o que é por causa do Evangelho. E o Brasil é o que é, eu vou dizer, por causa da nossa religião. Da mistura sincrética. Da nossa cosmovisão. Vamos dizer assim. Né? E eu não tenho tempo de explicar isso mais. Só dar um detalhe. Tem um diplomata, ele é Paulo Guimarães, ele tem um livro chamado, eu sempre não esqueço se é Escandinavos ou Vikings. Né? É muito interessante como se deu a conversão dos vikings. Ninguém evangelizou os vikings, sabe por quê? Os vikings foi a sociedade mais brutal que já existiu no planeta, foram os vikings. Pior do que você já pode imaginar. Se você imaginar os horrores do nazismo, os vikings eram piores. Eles invadiam ali os saxões, né, ali daquela área ali da Escócia. E aí, tinha uma frase, né, que eles falavam lá no idioma da época, que falava: Deus nos salve da fúria dos vikings, porque eles comiam olho, eles trucidavam. Como é que evangeliza uma desgraça dessa? Os vikings, ao pegar escravos e começar a observar a religião do anglo-saxão, ele falava: o Deus de vocês é melhor do que Odin. O Deus dele é melhor do que Thor. É melhor do que Balder. Odin se suicidou numa árvore. Os países escandinavos têm alto índice de suicídio, apesar de terem os maiores índices de desenvolvimento humano. Estão entendendo a cosmovisão? Até hoje, a valentia, etc., que tem uns problemas, não dá para explicar agora. Na sociedade escandinava, está diretamente ligado ainda aos mitos que tinha lá. E a Finlândia começou a erguer um templo agora para voltar a adorar. Não é museu, é templo. Então, para ver como que a cosmovisão molda. Quero falar aqui também que tem um livro. A gente também já teve corajosos no país. Nos anos 50, o Frei Boaventura Koplenberg, ele escreveu um livro, tá? Sobre Umbanda, Orientações para Católicos, 1954. Ele foi com a equipe dele para os terreiros, entrevistar o Pai de Santo. Ele traz, pesquisa na internet, esse livro está abafado, mas nós é nós, né? Nós temos o olho de Tandera, né? Quer dizer, Deus dá o olho, a gente acha. Eu já achei, já fiz PDF, não adianta tirar do site, e já perdeu o direito autoral também. Frei Boaventura Koplenberg, com uma equipe paga pela Igreja Católica, foi a terreiros, entrevistaram, sacrifícios de todo tipo. Ele execrava e dizia para a população nos anos 50, se não barrarem esse culto bárbaro, ele dizendo, esse país vai ser contaminado por essa cultura e vai ser uma desgraça. Era o que o Boaventura falava. Deixa eu abrir um parênteses, porque senão eu não vou lembrar. Meu filho está ali, Josué, olha aí. Levanta aí a mão direita para o povo, ele está com o braço quebrado. Que nesse tempo todo, eu passando mal, ele ainda cai da bicicleta, e eu não tinha ninguém, ainda levei ele para o hospital, e uma coisa terrível. Mas enfim, esqueci o que eu ia dizer dele. Ai. Tá, voltando a falar do Koplenberg. Então ele escreveu esse livro,
alertando os caras. Ah, lembrei dele, porque da cultura. Ele não morava comigo, veio morar comigo. E aí, chegava para mim e era... da dancinha do TikTok. Eu falava, para com isso. Porque essa dancinha, você sabe o que é Exu? Exu é aquele que dança como quem faz sexo. Se você pegar as danças dos povos escandinavos, ela não tem contexto sexual. Se você pegar dos povos islâmicos, né, que os caras até fazem um negocinho assim, não tem conotação sexual. Se você pegar as danças dos povos semitas, não tem conotação sexual. Se você pegar todo tipo de dança que você pegar do mundo. Agora, quando você vai para a África, aí você vai ver, eles vêm como quem faz sexo. Porque a dança... A sensualidade, como diz uma ministra da saúde, faz parte, está intrínseco. Né? Então, essas dancinhas do TikTok, que as mocinhas fazem, né? Que tem crente fazendo com... Eu não vim exortar a igreja, eu não tenho essa moral, eu não tenho, enfim, mas vai sair alguma coisa assim como pesquisador. Tá? Não tenho esse gabarito, não tenho essa intenção, por favor, me perdoe se sair alguma coisa assim, mas eu não quero exortar a igreja de maneira nenhuma, sou um pesquisador. Mas, enfim, fazem até a dancinha com o negócio da Bíblia e o versículo. Essa dancinha, só para lembrar, Exu é aquele que dança como quem faz sexo. E aí, no nosso tempo, nós tínhamos músicas de duplo sentido. E agora não, você vê para todo lugar que você vai, senta, quica, senta, quica. E no meio da cidade. Isso deveria ser proibido, porque pornografia, ainda mais para criança, é crime. Mas faltou alguém dizer que essa música é crime. Faltou alguém entrar com uma ação. Eu entrei com uma ação contra aquele cidadão que mijou na Bíblia. Vocês sabem quem é, né? E sabe quem é? Quem sabe que o cidadão comeu? E eu liguei para vários pastores amigos meus. Não liguei para ninguém daqui não, fique tranquilo. E pedi para ir comigo, vamos lá denunciar esse cara. Nenhum foi. Então vão mijar na Bíblia, desculpa a expressão, e um dia vão mijar na sua cabeça, se você não fizer algo. A história mostra que é assim. Os judeus começaram assim, o holocausto começa assim. Né? Mas vamos lá. Então Copeland fez esse livro, reeditou em 61, mas aí... Eis que surge, né? Veio ter lá o Conselho do Vaticano II, aí veio o Raimundo Sintra, e escreveu Candomblé e Umbanda, o desafio brasileiro. Aí ele já vem falando que está no espírito do Vaticano II, e aí ele fala que não pode mais discriminar, que não pode mais nada, porque no Vaticano II ficou estabelecido que Deus não está mais só na Igreja Católica, está também em todas as manifestações, mais ou menos isso, né? Me corrija os teólogos, mas é o que eles dizem aqui. Então, a partir daqui, já de 85, já se busca... olhar onde está Deus dentro da Umbanda e do Candomblé. Aqui, nesse livro. E aí, para a gente entender como que vai chegar, onde a gente vai chegar. Então, passou a reportagem. Aqui eu quero fazer algo que só hoje eu entendi. Uma pessoa no Brasil que está lutando contra isso. Né? Mas eu coloquei aqui, uma voz que clama no deserto. Passa aí, amigo, uma voz que clama no deserto. A gente não vê o amigo, não sabe se ele está ali, se ele desmaiou. Chega, igreja. Mas há uma outra violência contra a criança no Brasil também que eu quero falar para vocês agora. Pode passar. Estão confundindo a fé de nossas crianças no Brasil. As Bíblias foram expulsas das escolas no Brasil porque eles dizem que o Estado é laico. Tem professores no Brasil sendo processados porque oram o Pai Nosso em sala de aula. Não se pode mais falar de Deus nas escolas porque o Estado é laico. Não se pode mais falar de Jesus porque o Estado é laico. Mas é laico só para nós? Nós temos duas leis agora, recentes, irmãos, que foram sancionadas recentemente. Uma em 2003 e uma em 2008, que obriga o ensino da cultura afro e da cultura indígena nas escolas. Ok, legal. As escolas têm que ensinar realmente sobre a cultura indígena e a cultura afro, a contribuição que os africanos trouxeram para o Brasil. Mas fomos atrás do material e descobrimos que estão burlando a lei. Não estão ensinando cultura afro, estão ensinando religião afro nas escolas, desrespeitando a fé das crianças cristãs. Isso é 2016. E de forma obrigatória. E não é em aula de religião, porque a aula de religião é facultativa, mas o ensino da cultura afro, ele é obrigatório, a criança tem que fazer prova. E olha os livros que eu estou encontrando, pais, nas escolas para falar de cultura afro. Um dos livros, olha lá o carimbo do MEC, Eleguá. Esse livro que as crianças estão sendo obrigadas a ler nas escolas em nome de cultura afro. Eleguá é Exu. Com todo respeito às religiões de matriz africana. Nós estamos respeitando, mas o que eu não posso aceitar é que a escola imponha a religião afro às crianças cristãs no Brasil. Olha esse livrinho, só até aí, pode tirar, pode parar, para a gente ganhar tempo. Assim, Eleguá. Então, eu tenho esse livro, Eleguá. Eleguá é Exu. Então, lá em Cuba, ele é chamado de Eleguá. Aqui é Exu. Mas se botasse naquela época, em 16, um livro chamado Exu,
talvez ia despertar a fúria. Então bota Eleguá, mas Eleguá é Exu. Tá? E o que acontece, né? Então ali a doutora Damares está denunciando isso em 2015, 2016. Tá? Só para saber como é que eu me envolvi em tudo isso. A minha filha estudava numa escola cristã e estava aprendendo sobre orixá em 2015. E eu fui lá falar que eu não tinha esse conhecimento todo. Fui lá falar com o diretor, né? E eu que fiquei de maluco. Aí chamei um casal da Igreja Batista, mostrei o que estava sendo ensinado, e eles falaram para mim, uma é diretora, né, a esposa, né, do irmão lá, é diretora da escola, e ela disse para mim que não via nada demais naquilo. E aí eu faço igual a La Scarlett O'Hara, né? Na minha ira eu jurei nunca mais passar fome. Aí eu falei, na minha ira eu jurei que eu vou destruir os orixás. Eu tenho a pretensão de acabar com o culto dos orixás no Brasil, assim como os cristãos acabaram com o paganismo na Europa, assim como os vikings foram convertidos. Não é pela força, não é pela intolerância, mas o que eu espero é que as pessoas, depois das minhas pesquisas, né, aqueles que cultuam o orixá, façam como os escandinavos, que se deram super bem. O Deus do Claudemiro é melhor do que o meu. E vocês vão ver no final. Tá? Então eu espero que, se vocês, né, adeptos de religiões de matriz africana, querem um IDH igual da Noruega, troque de deuses. Que funcionou. A Noruega provou, Dinamarca, Suécia, Finlândia. Mas vamos lá. Mas como não dá tempo de falar muito ali do vídeo, o que está acontecendo, né, nas escolas, né? Que a doutora Damares vem e mostra isso, era um trabalho que o Orley também fazia, né, de ver que estão ensinando religião afro de maneira obrigatória. As crianças têm que aprender a invocar palavras, tá? Mas quem está lutando? Quem começa isso? Isso começa em 2003, quando o governo Lula entra no governo. Então, uma das primeiras ações dele foi a lei... me fugiu agora, 10.609 de 2003, que coloca isso, o ensino da cultura afro, que a partir dali, como vocês vão ver, estão ensinando religião. Aí o Lula volta agora, e aí no dia 6, uma semana antes de acabar com o problema das filas do SUS, antes de acabar com a fome, ele criou o dia do candomblé. Vocês estão entendendo que há uma metodologia, há um projeto, né? E aí, vocês vão entender, passa o próximo vídeo, disputa... os jovens gregos, né? Disputar os jovens negros. Há muitos negros e negras hoje nas igrejas evangélicas, né? Quer dizer, as igrejas evangélicas hoje das periferias são tomadas por pessoas negras. É fundamental que essa juventude negra evangélica seja trazida, interpelada, disputada, para que ela mesma defenda a tolerância religiosa e a pluralidade religiosa nesse país. Quer dizer, não cabe só às pessoas que estão nas religiões de matriz africana. Os negros e negras que estão nas igrejas evangélicas precisam ser trazidos, disputados, para que a gente crie esse clima de tolerância e de proteção das religiões de matriz africana. Entendeu? Quem entendeu? Ele fala rápido, né? Igual a gente. Que os jovens negros que estão na igreja evangélica precisam ser trazidos. O Jean Willis é candomblessista, né? E não pense que eu tenho raiva dele, que todo mundo que eu vou mostrar aqui eu não tenho raiva, né? Porque eu acho que qualquer pessoa que você tem raiva, você já caiu da fé. Então se prepara que eu vou mostrar um outro cidadão aqui que vai dar nos seus nervos, ainda mais do que ele fala. Mas eu o amo, foi muito importante na minha conversão. Jean Willis, eu gosto tanto dele que eu tenho uma senha no sistema que é Jean Willis. Tem uma senha, que a senha é Jean Willis. Tá? Porque eu amo esse cara realmente. Eu li os 5 livros dele, e aí o que acontece? A avó dele, que era do candomblé, e aí tem toda uma história, o pai dele era alcoólatra, deixava ele passar fome, ele sofria muito preconceito na escola, esse homem sofreu o cão nessa vida. Então, quando você vê uma pessoa, às vezes um ativista endemoniado querendo destruir a igreja, tente ver, saber qual que é a história por trás. É uma pessoa muito magoada, uma pessoa muito ferida. E o candomblé não pôde dar para ele o que ele poderia ter encontrado numa igreja evangélica. Então, por isso que ele ainda está assim, mas ele vai mudar. Eu creio nisso. Mas vamos pegar o conteúdo. Ele diz que os jovens têm que ser disputados. Agora, já veio algum candomblessista aqui dentro dessa igreja disputar um jovem? Já veio? Nunca. Então, como é que ele está disputando e como é que nossos jovens estão indo para as religiões de matriz africana? Fique até o final que você vai saber. Né? Passa aí agora, vídeos cristãos. Já é Natal na Líder Magazine. Coisa mais linda. Tem seu motivo para cantar. A vida é feita de milhões de vozes e o coração pode aprender a escutar. A gente precisa ter fé na harmonia. Já é tempo de lembrar o que nos une.
não o que nos separa. Já é Natal na Líder. O que nos une com o candomblé e com a Umbanda? Vocês viram ali, né? É um judeu, é um evangélico, que eu amo, como meu filho fala, eu amo esse negão, Kleber Lucas, eu te amo. Quando eu me converti em 97, eu era tão novinho, eu fazia oração, eu estava depois de 99 no curso de sargento do bombeiro, eu orava toda noite por 3 pessoas, eu orava por Cassiane, eu orava por Kleber Lucas e eu orava por Ludmila Feber. Eu amo essas 3 pessoas, as músicas do Kleber Lucas. Isso não foi feito no botequim para rimar como essas músicas lixo que a gente tem por aqui hoje. É de uma densidade, enfim, é maravilhoso. Eu amo esse negão e eu não admito que ele fique na macumba. Ele vai ver isso aqui e ele vai refletir no erro, no engano que ele está. Mas você vê ali, olha o que está passando, uma mensagem de Natal, vamos para o que nos une. Jesus fala, não pense que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Nós não temos nada que nos une, né, com essas religiões, esse é o ponto. Mas é isso que é passado na TV, né? Pode passar o próximo. Tá bom, só aí, pode parar. Esse é o cantor J.A., você viu? Um rapaz, um adolescente, né? E eu posso falar que as pessoas... não pode falar determinados termos, né? Eu preciso usar, pastor. Não sei. Diz assim, só pode chamar de viado quem é viado. Só pode chamar de macumbeiro quem é macumbeiro. Onde está escrito isso? Então, só podia chamar de crente quem é crente. Mas ele chama a gente de crente. Então, não pode, né? Então você vê, né? Eu estou falando isso, né, para falar do J.A., um neguinho para lá de bonito, né? O Kleber Lucas é um negão, gato pra caramba. Agora o J.A., um neguinho bonitinho pra caramba também, né? E aí passa o segundo vídeo. Eu amo candomblé em vários sentidos. Primeiro que foi a minha parte materna, eles eram do candomblé. Aí, por algum motivo, eles todos foram para a igreja evangélica. Mas aí eu sempre tive essa vontade de me reconectar a essa força. E aí eu comecei a ir no candomblé. E, foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida, assim. Porque na igreja evangélica tem algumas expressões de, as pessoas, elas se moverem, elas pularem e tal. E eu achava que era da igreja evangélica, mas depois eu vi que na verdade é uma cultura do nosso povo, sabe? Vocês viram? O J.A., aquele neguinho, bonitinho, né? Continua bonito, né? Mas ele hoje é do candomblé e se define como trans. E ele fala a trajetória, né? Que ele viu experiências na igreja, que ele conectou com outras coisas, e vocês vão entender mais no final. Então, nós não estamos falando... Quem escolheu esse tema, eu quis mudar o tema, ele quase me deu um soco, né? O fascínio dos jovens dos jovens cristãos pela afro. Eu falei, gente, eu só conheço um caso ou 2 de pessoas que saíram da igreja e foram para macumba. E outra coisa, a palavra é macumba, igual a palavra é homossexualismo. Você vai pesquisar, você vai ver macumba. Não existe em toda a literatura das religiões de matriz africana, não existe a palavra religiões de matriz africana. Eles impõem uma linguagem para você, aquilo que o Paulo falou ontem muito bem, o Jean-Marie também falou. E a gente vai nessa onda, né? Vou ter que usar o termo de novo, que é o que é histórico. Era viado, não é mais viado. É homossexual, não é mais homossexual, é homossexualismo, é homossexualidade. Aí não é mais homossexualidade, agora é gay. Aí não é mais gay, agora é homoafetividade. E daqui a pouco é a 4ª pessoa da trindade. E aí, você vai chamar disso? Tem que parar, stop. Tem que parar. As coisas são o que elas são. Isso aqui é um livro. Não pode alguém vir com uma norma. E outra coisa, não tem lei que proíba. A gente foi chamado ao Ministério Público, a promotora falou isso, né? Vocês usaram o sufixo ismo, e o sufixo ismo é doença.
Aí tem um Smurf que fala, né, você esmurfou com a esmurfete errada. Né? Porque tem um linguista, tem um mestre em saúde pública, aí vamos engolir nesse engodo. Continuamos falando homossexualismo, não dá nada. Agora a gente não pode se calar. Aquele livro que eu falei que não vamos nos calar, que está bem ali que você tem que comprar. Não vamos nos calar, está lá aquele livro. Tá? Agora, então eu achava que esse fenômeno não tinha, era coisa que saiu da cabeça do Ayrton. Tá maluco? Os crentes não estão, os jovens não estão indo para macumba. Né? Aí, como eu falei, a literatura todo dia fala macumba, tá? Macumba, candomblé, umbanda, quimbanda, mas está lá a macumba bonitinha. Vários livros de umbanda e candomblé tem a palavra macumba na capa. Tá? E a mulher ainda canta, né? Porque eu sou macumbeira, eu sou da gafieira, né? Aquela cantora. Ai, 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 ai. Ela mesmo diz que é macumbeira, você chama ela de macumbeira, ela te processa. E aí o Jean-Marie falou que aquela juíza tá louca, né? Que deu aquele processo lá. É igual a gente vai ver esse caso aqui da Decrim. Mas passa o terceiro vídeo. É um pai que está escrevendo. Só volta um pouquinho, congela, eu começo com o primeiro. Eu tenho 61 anos e desde Só volta um pouquinho. Olha lá, ó. Filhos evangélicos indo para as religiões de matriz africana. Esse vídeo já teve mais de 100 mil visualizações. E eu gosto muito do Caio Fábio também, tá? Porque você amar a pessoa não é concordar com as ideias dele. Isso tem que ser básico para a gente. Não é possível. Somos adultos e somos cristãos. Passa lá. É um pai que está escrevendo. Fala só. Eu tenho 61 anos e desde os anos 90 eu te acompanho. Eu tenho 3 filhos, tá? Um rapaz de 24 anos e 2 moças, 26 e 30 anos, respectivamente. Essa última desde a adolescência, ou seja, a filha de 30 anos, trata-se com um psiquiatra por causa de ansiedade, sonhos e paralisia do sono. O rapaz, que é o de 24 anos, está enamorado, casado, de uma boa moça, mas praticante de umbanda, e começou a frequentar a umbanda com ela. Apesar das advertências e o apelo da mãe, que aliás é uma excelente mãe, minha esposa. A filha mais velha foi conhecer lá a umbanda e acabou ficando, sendo inclusive estimulada pelos seus dons mediúnicos, entre aspas, e diz que sentiu alívio dos seus sofrimentos e com sonhos e ficou mais calma. A minha esposa desabou e agora está chorosa e dizendo que fracassou e que foi uma péssima mãe e que perdeu os filhos. Eu, apesar de tentá-la ajudar, inclusive lembrando-a de suas palavras sobre os caminhos de Deus serem perfeitos, Caio, não estou conseguindo. Estou em oração. Ajude-me. O que mais posso fazer? Apesar do livre-arbítrio dos meus filhos, o Senhor pode mudar o destino deles, Caio. Infelizmente, deixa eu te dizer, o que eu ouço do pessoal que está indo... Tá, pode parar, eu falo rapidamente o que ele fala. Ele vai dizer o seguinte... Desculpa. Os jovens estão indo para macumba porque é mais divertido, é mais legal. A igreja é chata. Por isso as pessoas vão. E aqui não estou querendo dizer que eu vou defender, mas eu tenho que dizer, o jovem gosta de movimento. Na macumba é feita uma gira, né? Fica redondo ali, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo rebola, todo mundo pode usar uma fantasia. É uma festa. Uma parte, né? Que o que acontece lá dentro do roncó, ninguém fica sabendo. Mas é isso. É essa aparência lúdica. É esse jeito que nada é proibido. Porque imagina, o Dr. Warren falou disso, né? O jovem vem para a igreja e ele é confrontado, porque a conduta dele, né, no homossexualismo, por exemplo, não é compatível. No fumar maconha, ter 2 esposas, né? A mulher ter 2 maridos, né? A mulher ser prostituta. Ela vai vir para a igreja, ela vai ser formatada. Não é? Passou autoconfrontação, discipulado e etc. Não, lá na macumba, tudo é liberado. Tá? Diz que é uma religião inclusiva, não tem pecado, porque dentro da cosmovisão das religiões de matriz africana, você não vai passar por aqui e depois você vai para o céu. Você tem que viver tudo aqui, e depois que você morrer, se você tiver feito todos os sacrifícios de iniciação, você volta como ancestral para cá, para esse inferno que a gente está. Então não tem céu. Então por isso que vale tudo. E aí qual que é o jovem que não quer um vale tudo? E aí o que o Caio Fábio vai falar com razão é que esses jovens, e o exemplo do JA exemplifica muito bem isso, esses jovens que estão indo para Macumba são jovens, né, de igrejas pentecostais e neopentecostais. E eu queria passar vídeos, mas vocês já sabem, né? Nas igrejas estão indo pessoas com aquelas roupas rodadas, o pessoal pulando, gritando. Eu tenho um vídeo ali das pessoas botaram as cadeiras na cabeça e ficaram andando dentro da igreja, com as cadeiras dentro da cabeça, em cima da cabeça. É uma loucura.
não tem mais escola dominical. Ninguém sabe quem foi John Hus, ninguém sabe quem foi John Wycliffe, ninguém sabe quem foi Jim Elliot e Elizabeth Elliot, ninguém sabe quem foi Hudson Taylor, ninguém sabe quem foi Lutero. Nem igrejas tradicionais cuidam de incutir isso. E eu não estou exortando, estou falando como pesquisador, tá bom? Então, o que vai dar? Vai dar isso, porque, enfim, passa o próximo vídeo. Caião, eu tenho 61 O próximo. É um pai que está escrevendo. Não é esse não, é o Chico Pinheiro. A tradição de perseguição religiosa trata Exu como diabo, né? A representação é um diabinho, não é? É um diabinho, né? E eu conversando com o Ailton Graça, que transmitiu o carnaval com a gente, né, e que é um iniciado no candomblé, Ailton me dizendo sobre Exu, eu falei, Ailton, e falei no ar, né? Aí vem Exu, que muitos na formação cristã aprenderam que é o diabo, né? Não, ele é Jesus. Se você fizer um sincretismo, ele é Jesus. Porque Exu é aquele que abre os caminhos. Exu é aquele que te dá o caminho para você ir ao céu dos orixás, que é o Orum. Para você chegar lá, você tem que ir pelo caminho aberto por Exu. Isso, pode parar. Olha o que ele disse, que Exu é Jesus. Aí ele ainda cita o versículo, né? Não diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então, Exu é que te leva ao céu dos orixás. É mentira, Exu leva os pedidos para os orixás, mas não tem céu para ninguém ir. Mas olha o que ele fala, isso tem a ver com o próximo vídeo que vocês vão ver. Passa o próximo vídeo, para ver do que o Chico Pinheiro está falando. Com milhões de visualizações. Axé, meus irmãos, Laroye Exu. E vocês vão ver agora uma das cenas mais bonitas, mais emocionante e que vai ficar marcada na história desse carnaval e na história de nossa religião. Vocês podem perceber que aí embaixo são os Exus catiço. E Exu catiço são demônios dentro da própria macumba. Todo mundo vê maldade neles. Ninguém vê Exu catiço como luz, como evolução. Então eles se escondem, porque a humanidade é assim, infelizmente. Mas Exu leva a mensagem para o mundo, porque Exu é mensageiro. Então essa cena, vocês vão entender muito bem do que eu estou querendo dizer. Exu vai levar sua mensagem para o mundo, o seu pedido para o mundo. Se você crê, digite Laroye, porque olha só o que vai acontecer. E no topo do mundo, Exu veio mostrar que ele é mensageiro, ele é guardião. Pronto, Exu pode bate parar aí. no peito e diz... Vamos só pegar isso, né? Exu é mensageiro. Isso está dentro de uma decisão do STF. O ministro Alexandre de Moraes diz que Exu é o orixá da comunicação. E você vai ver aqui que Exu é o orixá que tentou estuprar a mãe e ela correu, ele dilacerou os seios dela. E o ministro Alexandre de Moraes fala que é o orixá da comunicação. O ministro Alexandre de Moraes fala que Xangô é o orixá da justiça. Como da justiça, se ele tentou estuprar o Xumaré, que é o irmão dele, e ele também teve relação sexual com Iemanjá, que é a mãe dele. E se a própria literatura fala que Xangô é aquele que tem uma lei para si e uma lei para os demais, e o ministro Alexandre de Moraes fala que ele é o orixá da justiça, de que justiça estamos falando? Aí você precisa entender cosmovisão, porque dentro da cosmovisão das religiões de matriz africana não existe certo ou errado. Certo e errado é o que der certo e o que der errado. Você faz um trabalho para o teu vizinho morrer. Se ele morrer, foi tudo certo. Se ele não morrer, deu errado. Você tem que fazer o maior. O próprio, aí onde está tudo isso? Que aí eles me perguntavam, né? O reverendo me perguntava, Claudemiro, qual que é a sua fonte? Jean-Marie, qual que é a minha fonte? Eu falei, não vai chegar o dia de eu dizer. Eu não vim aqui com Bíblia, eu vim aqui com a Bíblia da Macumba. Mitologia dos Orixás, do sociólogo Reginaldo Prandi. É aqui que você vai descobrir como surgiram os orixás. Você sabe como que nasceram os orixás? Os orixás nasceram o seguinte, havia dois deuses, aí eles tiveram, né, um filho. Aí nasceu Iemanjá e nasceu Aganju, irmãos. Aí Iemanjá com Aganju cometeram incesto. Aí nasceu Orugã. Aí Orugã, filho de Iemanjá, cometeu incesto com ela, estuprando-a, que é o que está aqui em todos esses livros. Então ela correu desesperada, não queria mais ele, né, para fugir do filho incestuoso, violento. Ela cai e a barriga dela estoura e de lá nascem os orixás. Inclusive dois deles, né, que a gente já falou, Ogum e Exu. E existe um texto do Reginaldo Prandi, esse mesmo, falando tal pai, tal filho. Que como são os orixás, assim são seus filhos na macumba. Mas vamos botar ainda no reino dos orixás. Lembra, os orixás são filhos de Orugã, que fez o incesto com Iemanjá. Então, o que o Exu e Ogum faz? Tentam estuprar Iemanjá. Ogum conseguiu estuprar Iemanjá. Exu não conseguiu, só dilacerou o seio delas. Aí vem o pai Lilico dizer que a natureza é pura, que Ogum é puro,
Falta literatura, né? E aí já vem uma outra questão, eu não tenho raiva dos macumbeiros, porque toda a literatura fala que eles não leem. A religião de matriz africana é de tradição oral. O Yorubá só veio ter escrita no século XIX, porque um missionário cristão transformou a língua Yorubá e escreveu. Senão estava até outro hoje lá falando uga-muga. Então você, de religião de matriz africana, se você sabe alguma coisa de orixá, você deve a cristão, que fez escrita para o Yorubá, porque senão não tinha. Né? Então falta leitura para esse povo. E aí vamos avançar, vamos tentar. Coloca mais um. Aí vocês entenderam, né? Isso aí é a posse de 2 ministras, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desceu com a Janja, né, com essa roupa, que vocês vão ver depois outra pessoa com essa roupa, e o pessoal dançando ali para Xangô. Por quê? Porque Xangô é o orixá da justiça, e foi Xangô que fez justiça, tirando ele da cadeia. Entendeu como que é a justiça de Xangô? Ele tem uma lei para si e outra para os outros. Nada mais essencial do que a esquerda. Pode passar o próximo. Meu presidente, Caô Cabiecile! Caô Cabiecile! Essa é a saudação de Exu, ou de Xangô. Ninguém vence a força de Xangô. E você, por ser um homem de Xangô, você enfrentou o que muita gente não enfrentaria. A injustiça batida na porta, a dor sofrida e as noites na prisão. Mas Xangô, teu pai, te segurou, te segura, porque o meu povo de terreiro teve vez quando você foi presidente desse país. Agô, Caô, Cabiecile. Ô, Bachareuá, Pode tirar, pelo amor de Deus. Diz que ele é filho de Xangô. Se eu te mostrar qual que é o perfil do filho de Xangô, deixa eu só falar uma coisa desse cidadão aí, tá? Eu tenho um documento. Xangô, ele tomou a mulher de Ogum, ele era malandro. Xangô é orixá mulherengo. E aí, o presidente Lula, quando era lá do sindicato, e aí as viúvas que tinham acabado de perder seus maridos, iam no sindicato para poder conseguir os papéis do INSS. E ele deixou uma determinação com um carinha lá, falou, quando aparecer uma viuvinha mais ou menos assim bonitinha, você me fala. E foi assim que apareceu a dona Marisa, explorando viúvas no momento do luto. Eu tenho documento, eu sou auditor fala com evidências. Agora, já que todo mundo fala que eu sou auditor, então vou falar. Antes eu não podia, aí, como a Rosângela falava, né? Ai, Claudemiro, tem gente que pensa que é fake news. Tá vendo agora que não é fake news? Eu te falei que ia chegar o dia e eu ia falar. E aí agora eu vou falar onde que está esse documento para você poder jogar no Google e baixar logo antes que tira. Foi uma entrevista dele na Playboy, em 1979. A boca dele falando. Agora imagine, irmão, que caráter. Que caráter! Explorar a viúva no seu luto. E ninguém falou isso durante a campanha presidencial. Eu podia ter falado, eu até me ofereci, vocês viram, eu fiz vídeo. E falei, gente, me procura, mas tinha que me procurar o chefão lá, para eu poder falar tudo que eu sabia. Mas disseram que eu era doido, então deu no que deu. Não me escutou, né? Como é que o Bento Carneiro falava? Se escafedeu, né? Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Então, me escutem, porque eu tenho documentos. Tá? E nesse mesmo documento, ele fala o seguinte, pergunta para ele, quem que você admira? Ele fala, eu admiro Khomeini, eu admiro Mao Tse-tung, eu admiro Fidel Castro. Tem mais alguém que você admira? Vai lá no documento. Surprise! Adolf Hitler. Vocês entendem o que esse homem vai fazer na presidência? Se os ídolos dele são Mao Tse-tung, Fidel Castro, Ayatollah Khomeini e Hitler. Se prepare, igreja. Porque os fornos já podem estar sendo aquecidos. Ainda bem que eu estou com câncer avançado, né? Talvez eu não seja curado. Já vou, The Flash. Tem uma música do Yas, né, em inglês. The only way is up. O único lugar, é para cima. Vamos para cima. Então, eu poderia... passa mais um que tem muito importante passar para vocês saberem o que vai acontecer no país. Agora, quando o senhor for... Não, pode parecer, repete. Pode passar o próximo, por favor. Todos esses vídeos são públicos.
Pode passar o próximo também, sem jogar pipoca só. Aí só para, espera agora, pera aí. Eu preciso falar daquela pipoca. Só um pouquinho, para esse. E volta pro começo. Que coisa linda, né? Jogar pipoca. Popcorn. Sabe o que é jogar pipoca? É para não ficar doente. É para agradar o Omolu. O Omolu é o orixá da peste. Quando ele está com raiva, ele semeia todas as doenças. É o que a literatura fala. Tá? Existe AIDS no mundo? Thanks to Omolu, graças ao Omolu. Existe Covid, que matou milhares, graças ao Omolu. Existe AIDS, todo tipo de doença, de epidemia, graças ao Omolu. E aí, para ele não te matar e fazer tudo isso, inclusive o câncer, né, você tem que dar pipoca para ele. Se você não der pipoca para ele, ele mata 1 milhão, ele é genocida. Olha a mesquinhez, e a gente vai falar disso aqui. Né? Então, só para saber de que aquela pipoca não é ingênua. E aí, por que o Omolu é doente? O Omolu é o deus da peste. Porque a mãe dele era pior do que ele, Nanã. Nanã tinha um jardim, aqui, ó, Reginaldo Prandi. Lembra a Bíblia? É isso aqui que você vai andar, viu, pastor? É isso aqui que você vai andar e ninguém vai te processar por intolerância religiosa. Você pode falar que a Iemanjá era uma promíscua incestuosa, assim como os demais orixás. E não tem como te processar, não. Eu já tirei 2 pessoas de processo só com esse livro aqui. Agora imagina a tonelada de livro que eu tenho. Inclusive os que falam de sacrifício de criança. Tá? Mas guarda, isso é para outra conferência. Mas a Nanã, ela teve um filho com Oxalá, que foi o Omolu. E aí ela falou, não anda no meu jardim. Aí o Omolu foi lá, criancinha, né? Pisou no jardim dela. A mãe é tão boazinha que castigou ele com a varíola. E aí você vai no terreiro, nossa grande mãe, Nanã, uma mãe que castiga o filho com a varíola. Quando viu que ele ficou feio, jogou ele para ser comido por caranguejo. E aí ela teve outro filho com o Oxalá, que foi o Xumaré, que é o lindo, né? De tão lindo, o Xangô quis estuprar ele. E aí quando ele sabe que ele é metade, 6 meses homem, 6 meses cobra, porque ele foi amaldiçoado por conta desse desprezo de Nanã por Omolu, aí ele odeia Nanã. O Xumaré, que é o símbolo do arco-íris, porque eu não falo arco-íris, eu falo arco da aliança, porque falar arco-íris é como falar arco pomba-gira, porque Íris é uma deusa da mitologia. Eu sei que é difícil, né? Acabou saindo um arco-íris aqui, mas é por aí. E aí ele odeia Nanã, porque ele tem que virar cobra. Então é disso, é dessa família, é essa cosmovisão de família que a gente está falando. Agora volta isso do começo, porque esse aqui é trágico. Senhor presidente, eu estou aqui enviada por Exu, vim fazer um ebó. E o balaio e a encruzilhada é o senhor. Pronto, olha, eu estudo isso, quase está ali meu filho. Vê, quase 24 horas por dia. E eu não estou conseguindo decifrar o que essa mulher falou, mas eu sei que é muito grave. Dela dizer que o Lula é o balaio e a encruzilhada. Estou falando sério. Porque está faltando uma coisa. Quem é o galo que vai ser sacrificado? Estão entendendo? A cosmovisão deles. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma pessoa, não dá tempo de falar, é muita coisa, muita pesquisa. Disse o seguinte, que para... Isso eu não tenho dados para provar, mas isso aqui também não é crime falar, tá? Que para o PT ele nunca conseguia chegar ao governo. E para ele chegar ao governo, teve que fazer um sacrifício. Mas aí, quando se faz um sacrifício na macumba, sempre tem uma paga, né? Quem já foi lá no terreiro, lá, aí, sabe. Aí deixa eu falar uma coisa aqui. Nós vivemos num país amaldiçoado, porque todos os dias, desde os anos 60, se invoca um orixá nesse Brasil. E você não sabe. E você, muitas vezes, talvez já até invocou. Oba, oba, oba. De que eu estou falando? A voz do Brasil. Deixa eu cantar o resto da música. Oba, oba, oba. Este samba é o samba de maracatu, é o samba de preto velho, é o samba de preto nu. Preto velho é um Exu. Todos os dias, esse país, às 19 horas, é consagrado ao preto velho. E aí, o Átila Nunes, que está me processando lá do Rio, eu fui atrás. Ele criou o dia do preto velho, lá na década de 80. E nessa lei, que a LERJ confirmou comigo que está vigindo, diz que o preto velho não vai ser comemorado, vai ser reverenciado. Olha onde que o nosso país está, é estatal, é lei. E aí eu preciso fazer aqui, ó, vários autores cristãos
rapidamente, Edir Macedo, Robson Rodovalho, Jefferson Magno Costa, R.R. Soares, Eduardo Guetão, Robson Rodovalho, Walter Martim, Robert McAllister, fantástico. Esses dois aqui, do SV Milton, Israel Belo Azevedo, outro do Walter Martim, outros dois do Tácito Gama Leite Filho, Úrsula Regina Gama. Esses cristãos escreveram sobre o que eu estou falando. Mas as editoras não publicam mais. Não publicam mais. Porque houve um acordo tácito para receber dinheiro via lei, Rouanet, o Escambau Aquário. E aí nós crescemos, seminários religiosos, não ouve falar nada de orixá, nada de feitiçaria. E aí como é que no aconselhamento bíblico, reverendo, o senhor vai tratar de um assunto? O senhor traz pessoas dos Estados Unidos para poder falar de homossexualismo, para poder falar de ideologia de gênero, para poder capacitar a igreja. E é a primeira vez na história do Brasil que alguém traz alguém para falar das religiões de matriz africana. E qual é a influência dessa na nossa cultura? Deus seja louvado por isso. E onde que eu parei? Gente, é muita coisa. Aí eu passaria um vídeo ainda, que a mulher fala do Beelzebub, né? Que está no Metrópolis, ela mostrando como que é a coisa lá mais linda. Mas eu preciso que você pule para o Exu nas escolas. É muito grave. Exu nas escolas. Não é show da Xuxa. Pronto, pode parar agora. Graça. Essa letra da Elza Soares que morreu, que ela fala Exu nas escolas, não é o show da Xuxa. Vamos lá fazer o que desfazer o que o colonizador fez. E o que as crianças estão pensando? Ela fala isso. Ela não quer saber o que a sua criança cristã pensa. Ela vai levar, eles estão levando Exu para a escola. Lembra o que Jean Willis falou? Essa geração precisa ser disputada. E não, eles não vão vir aqui dentro da igreja não, senão a gente ora cai endemoniado. Eles estão indo para a escola. Eles estão indo para a escola. Seu filhinho vai para a escola dominical. Quando tem escola dominical, nas igrejas que tem, ele passa ali 20 minutos, 1 hora no máximo. E aí ele passa quantas horas? Tem um autor que falou isso aqui. Eu comprei o livro dele, não sei quem é. Quantas horas a criança passa na escola? E na igreja, né? A palavra chato é ruim em português, né? Mas em inglês, o boring, realmente é maçante, o menino fica sentado. Agora na escola não, é lúdico, é com dança, é com birimbau, é com atabaque. Então aquilo que você vai ensinar para o menino, teoricamente na igreja, ele vai aprender com o coração na escola. E vai aprender isso aí. Agora a gente vai na parte hard da coisa. Pula para o 14, do índio. Existe dança e ritual forte na sua cultura que você não gosta? Tem, que é chamado de flauta sagrada. A flauta sagrada, ela é tocada para agradar os espíritos malignos, que se passam por donos da flauta. O nome da flauta no meu idioma significa kauka, que significaria algo que não é agradável, que seria a palavra nojo em português. São tocados por 3 homens, e as mulheres e as moças não podem ver. E se elas verem, correm risco de ser estupradas ou assediadas esforçadamente pelos homens. A pergunta que eu faço agora, isso está certo? Não, para mim, isso não é certo. É fora do normal. Tá, pode parar. parar. É algo que precisa ser melhor. Isso tá bom. O índio está falando, vocês viram o ritual? Eu tenho foto disso. Agora, não foi brasileiro que constatou. Não me pergunte como eu consegui, porque tem coisa que é só da CIA. Eu encontrei as fotos de um ritual desse num livro publicado na China em inglês. Se Deus não está na minha vida, apesar dos meus pecados miseráveis, não tem outro. Então você vê que o indígena denunciando. Agora você não acha que esses caras não vão tocar a flauta lá, né, justamente para as menininhas virem, que criança é curiosa e eles poderem estuprar? No ritual, um cara veste com uma roupa igual o Molu na macumba, com um pênis enorme e sai correndo atrás das menininhas. Aí isso a esquerda não quer que resolva. Isso é cultura. E o próprio indígena falando que é um ritual macabro e que estupra mulheres. Cadê as feministas numa hora dessa?
Mas, então, o indígena está falando do ritual da cultura dele. Deixa eu falar, eu fui da macumba, tá? Minha família foi, desde a minha história, quem conhece meu testemunho, eu estou todo esfolado, sofri vários acidentes, eu tinha que morrer logo, né? Porque eu seria um abicu. Abicu, na cosmogonia deles, é uma criança que nasce para morrer. É aquela mulher que tem sucessivos abortos, né? É um abicu, que nasce nela e morre, só para fazer ela sofrer. Que orixá do quinto dos infernos é esse? É um abicu. E aqui vai uma denúncia. Aí, quando a mulher está lá no hospital e que vai perder o neném, e que o filho, eles entendem que é abicu, os pais de santo vão no hospital, pega a placenta, faz o escambau. Você consegue entrar no hospital e fazer isso, reverendo? Você consegue fazer isso, pastor Marcelo, com um membro seu que está lá doente com câncer? Você consegue? Mas por que pai de santo entra dentro do hospital e faz o balaco, salamaleco, com cigarro, charuto e outras coisas? Aí eu tenho uma tese de doutorado onde a autora reporta isso, porque tem uma palavra em Yorubá, que eu esqueci o nome agora, eu acho que é Enuejá Paejá, que quer dizer, o peixe morre pela boca. Os orixás vão morrer pela boca, porque eles revelaram o que acontece. A gente precisa tomar providência. Por que pai de santo vai fazer macumba dentro de hospital, arriscando contaminar os outros que estão do lado? E o pastor não pode entrar nem para orar. E aí a doutora pega e fala que ela teve uma experiência assim, e aí o médico não queria deixar ela pegar a placenta lá da criança. E aí eles fizeram um balacobaco no terreiro e misteriosamente o médico desapareceu. Vai na loja de Umbanda que você compra um pó chamado pó de sumiço. Ninguém sabe o que tem lá dentro. E você pode colocar até dentro da bebida da pessoa e a pessoa morre. Está à venda, qualquer loja. Tem uma loja de Umbanda bem ali, tem uma loja de Umbanda bem aqui. Eu comprei essa semana pó de fígado de urubu. Está aqui, eu tenho a nota fiscal. O urubu é um animal silvestre. Por que alguém da Umbanda hoje desarruma esse urubu? Comprei pólvora. Toda loja de Umbanda vende pólvora. Pólvora é regulada pelo exército. Cadê o exército? Cadê a vigilância de saúde? Não pode, porque... Não, eu fui bombeiro, 8 anos. A gente nunca fiscalizou um terreiro para entrar lá dentro. Tem pólvora, tem vela, tem cachaça, tem fogo. Morre gente queimado. Estão entendendo? A gente é cidadão de segunda classe. Olha lá o extintor. Não coloca não, pastor, o extintor aqui para você ver se tem alvará. No terreiro tem? Não tem. E a gente aceita isso? Vamos aceitar isso? Passa então aí para o Closô e Medeiros. Vai ser muito pequeno. Olha lá, é um ritual. Isso foi feito na década de 70, olha, não vai dar para vocês ver, vocês conseguem ver? Deixa eu ver. Dá para ver? Olha lá, a pessoa fica dentro do roncó. Olha, ali é sangue de bode derramando em cima da cabeça dela, que foi cortada, a cabeça dela abriu um buraco. Olha lá o tanto de sangue. Sangue de animal. Olha lá, o sangue de bode. Ali deve ser para Yansan. Ali ela fica 3 dias com aquele porco no colo dela. Olha lá, mais galinha na cabeça dela. Mais sangue de galinha. Depois bota pena em cima. Aí pinta com essa tintinha bonita. Pronto, pode passar. Aí ela sai toda linda no dia da saída. Isso só foi fotografado uma vez na história do Brasil. Esse livro é da década de 60. Antes disso, um francês, Closô, fez umas fotos e publicou lá na França, Les Chevaux de Dieu, ou seja, os cavalos de Deus. E ele fala desse barbarismo. Então você precisa entender, qualquer iniciação na Umbanda e no Candomblé, você leva corte de navalhas, corte na cabeça, corte... passa o próximo vídeo. Porque o que eles escondem aqui, os africanos fazem lá sem esconder nada. Não precisa nem falar, mostra aí, o próximo. Só aqui que os orixás são protegidos. Maita ficou doente em julho, ele foi acusado de lançar um feitiço nela. Maita foi até a polícia, mas ninguém pôde protegê-lo de parentes irados que queimaram sua casa. Foi então que ele veio para este centro de resgate, a 3h30 da cidade costeira de Mombasa, que recebe pessoas acusadas. É a mesma coisa que é feito aqui, tá, gente? Hoje é o dia da cerimônia de purificação. Olha lá, pronto, pode, eu só queria postar essa parte, pode tirar. Você viu? Bota o sangue na boca, na língua. Isso chama curas, corta a língua, inclusive de criança, e fica de 7 a 21 dias tomando banho de sangue. E a navalha que a mãe de santo usa não pode ser descartável, porque ela recebeu do pai de santo dela quando ela virou mãe de santo. E eu tenho uma decisão judicial
de uma criança que passou por isso, e o juiz fala que é legal. O pai da menina, que não tinha a guarda da menina, entrou na justiça. O juiz disse que o que o pai fez foi pior do que os cortes que ela levou no terreiro. Eu tenho um parecer judicial sobre isso, um advogado crente, esse é crente. Um parecer de advogado custa de 3 a 5 mil. Ele fez de graça, porque eu falei que era um pesquisador. Mas eu bati na porta de vários advogados. Pro bono eu não faço. Cosmovisão. Quando passou na OAB, glória a Deus. Quando alugou o escritório, glória a Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, né? O Lázaro, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então tá, chegou a hora de você defender um irmão seu. Não, sem dinheiro eu não faço. Mamon, né? Mas então é disso que se trata. Aí uma decisão judicial de um juiz, e foi confirmada pela segunda instância, liberando a mãe. Mas aí quando ninguém sabia disso aqui que eu estou falando. Aí o advogado falou, se o juiz soubesse que aqueles cortes que foram feitos nelas, que quando ela foi para o pai só tinha cicatriz, que ela ficou ali com os cortes abertos, recebendo banho de sangue, que o corte foi feito com uma navalha, a navalha que cortou a cabeça do bode, foi a navalha que cortou a cabeça da criança. É assim que funciona. Eu fico envergonhado, ainda mais que tem estrangeiro aqui, de saber que no nosso país está acontecendo isso. E que ninguém até agora não tinha feito nada. Mas vai mudar. Não vai dar tempo, gente, mas então pula aí, para vocês entenderem. Agora a gente vai falar por que está tendo esse fascínio dos jovens cristãos pelas religiões de matriz afro. A primeira coisa é que essas imagens vocês nunca viram. Alguém já tinha visto uma imagem dessa? Quando o Medeiros fez isso aí, lá na década de 60, que publicou esse livro foi abafado, porque falou, se as sociedades souberem o que passa dentro dos terreiros, nós teremos a Civil War, nós teremos uma guerra civil. E para não ter o preconceito contra as religiões de matriz afro, nós estamos sacrificando crianças até hoje. E quem diz, não sou eu. Tem um vídeo da senadora Damares Alves falando isso. De que estão sacrificando crianças no Brasil. Com o aval do judiciário. Mas vai mudar, porque segundo me disseram, os juízes não sabiam que esse é o ritual. Quando esse livro foi publicado, a Mãe de Santo, né? Porque no candomblé tem uma coisa que fala assim, ó, sem dinheiro nada se faz. É a arte no candomblé. Não tem nada de caridade. É proibido o pai de santo orar, fazer um negócio para você sem cobrar dinheiro. Porque se ele não cobrar, o orixá vai cobrar dele. Então não tem nada de caridade para povo carente nem nada. Tem um amigo pai de santo, um conhecido, que ele fala, macumba é luxo. Pra você ter uma ideia, para passar por esse ritual aí hoje, tem pessoas que pagam 25 mil reais. E aí você pensa, mas para que alguém vai pagar 25 mil reais para passar por isso? Porque senão morre. 99% das pessoas que entram na Umbanda e no Candomblé está registrado na literatura. Ele entra para não morrer. Ele sofre um desmaio, ele tem uma doença que é incurável, aí ele vai no terreiro e fala assim, é Yansan que está te chamando, você tem que fazer a cabeça, se você não fizer você morre. A literatura fala, ninguém entra na macumba por amor, entra pela dor. É o que a literatura fala. 25 mil reais para fazer uma bagaça dessa. Né? E aí vocês vão entender agora por que então. Por que os jovens são fascinados? Primeiro, porque isso não aparece na mídia. Isso que apareceu, teve todo esse celeuma, vai dar a guerra civil. Né? A mãe de santo que se deixou fotografar morreu assassinada. Uma das jovens que aparece ali ficou louca. E a outra jovem se suicidou. Isso foi uma lição para que nunca mais se fotografasse o ritual de camarinha. E assim foi. Pode pesquisar, não existe em lugar nenhum foto desse ritual. Mas agora está todo mundo sabendo que é isso que acontece. Então, toda vez que você viu uma pessoa, eu sou mãe de santa, sou raspada pelo babalorixá. Raspar é isso, raspa a cabeça, corta a cabeça, despeja sangue. Eles têm que tomar o sangue misturado com cachaça. Esse sangue fica semanas lá, e a pessoa tem que beber, tem a foto dele bebendo. Crianças passam por isso. E as doenças que isso dissemina. Aí a Covid, botaram culpa, né, nos chineses, porque comem morcego. E que doença será que não vem disso? Vamos pesquisar, porque é proibido pesquisar, mas vamos pesquisar agora. Passa então, pula para a pedagogia da macumba, que é o que eu queria que fosse o título da minha palestra, e o digníssimo não deixou. Mas agora ele vai entender por que eu queria isso. Aí eu falei para ela. Não, é outro. Só vou na sua igreja. Não, é antes desse, se chama Pedagogia da Macumba. É um arquivo de Word. Ok, vai demorar um pouquinho ali. Vocês estão entendendo?
Do que nós estamos falando? O fascínio ocorre porque isso não é mostrado. O que é mostrado, eu vou mostrar para vocês o que é mostrado. Não sei mais nem o que eu estou pedindo. Antes do Pedagogia da Macumba, bota o vídeo lá, Cântico dos Orixás, para crianças. Por favor. Deu bug, né? Abriu? Está aqui? É porque eu estou vendo a hora ali. Eu sei que... agora que deu 1 hora, viu? E eu já estou acabando. Eu não enxergo ali, gente. Então, aqui, ó. Isso aqui, volta para o primeiro lá. Eu sei que não vai estar filmando, mas eu não tenho como não fazer porque eu não enxergo ali. Volta lá para a primeira foto. Gente, ó, não se admirem não, tá? Porque eu tenho uma foto de Exu que eu coloquei no livro, que eu vou ter um livro chamado Pedagogia da Macumba. Essa foto, o Exu está assim, ele fica torto. Eu já fiz tudo o que eu podia no Word. Olha que de Word eu entendo. A foto não fica certa. De tanto que a coisa é opressiva. Mas eu teria que voltar. São livros didáticos. E esse que eu trouxe de exemplo é de uma escola católica, onde as crianças aprendem. Né? Isso foi pais cristãos que me procuraram para falar. As crianças aprendem. E eu vou ter que falar porque o tempo é curto. E aí as crianças têm que preencher um versículo. Alegrei quando me disseram. Responda. Não é. Alegrei quando me disseram, vamos ao terreiro. Está nesse livro. Que vocês só vão saber que livro é esse quando eu publicar meu livro. Então não vai dar, né, gente? Não foi. Seria muito bom, eu falei, né, que era a coisa mais importante. Mas, enfim, vários livros. E eu queria mostrar uma foto, porque essa que me faz chorar. É um professor, pai de santo. Ele fez uma semana de consciência negra na escola. Ele fez roupas e as meninas se vestiram de Iansã, de Iemanjá e de Oxum. Você consegue imaginar, irmã, o que é ter o filho vestido de Ogum na escola? E aí um menino, filho de pastor, falou o seguinte, olha, eu não quero negócio de Xangô não, porque o meu pai é pastor e falou que Xangô é mau. Aí a professora relata no trabalho, no relato pedagógico, que aconteceu isso, o menino, filho de pastor, tinha uma visão negativa de Xangô. Aí ela contou mitos positivos de Xangô e mudou a imagem que o menino tinha do orixá. O seu filho está sendo doutrinado na escola. Você fala que aquilo é de demônio e lá na escola vai dizer que é bom. E vai dar um conflito, porque ele cresce e vai achar que é a professora que está certa. Então, como não vai passar ali da escola, que seria o importante, mas está aqui, ó. Pedagogia, a mitologia dos orixás, onde o Prandi fala tudo isso que eu falei. Tudo doutor, né? Ivan Poli. Aqui fala as coisas assim que Ogum é aquele que tendo água em casa se banha de sangue. Quando Ogum se manifestou, pênis de muito cortou. Vagina de muitos queimou, de muitas. Eu preciso só falar, cadê, da Monique Ogras, né? O duplo e a metamorfose. Neste livro, essa Monique Ogras é da Soborne, uma francesa que veio pesquisar aqui. Aí ela pesquisa e ela fala, Ogum é o orixá assassino e protetor dos assassinos. E isso aqui, todo mundo da Macumba adora Monique Ogras, todo mundo ama Juliana Elben dos Santos. E é o que eles falam aqui. Esse livro de Paulo Mayombe é conhecido nos Estados Unidos. Engraçado, você não deixaria... Aqui o Paulo Mayombe. E você tem, né, Mayombe, o voodoo haitiano, que trabalha, né, com voodoo, com vísceras humanas. Né? E aí... Apareceu? Tá, então você vai ver livros infantis para as crianças colocarem... Né, as invocações, aquele do pai de santo, da mãe de santa, para a criança poder discernir o que é um babalorixá e um olorixá. Aquelas imagens ali, dizendo que Exu é nosso amigo. Ali do outro lado é Ossain, dizendo que Ossain é bom. Sabe o que o orixá Ossain fez? O orixá Ossain, quando ele nasceu, o pai e a mãe dele não deu roupa para ele. E aí ele ficou com raiva do pai e da mãe, foi morar pelado na floresta. E lá na floresta ele aprendeu a fazer feitiço. Ele fez um feitiço, adoeceu o pai. Ele fez um feitiço, adoeceu a mãe. Aí ele teve um filho, ele ficou com medo do filho fazer com ele o que ele fez com os pais. Ele pegou o filhinho, queimou, pegou as cinzas e guardou para fazer feitiço. Isso é Ossain. E tem uma máxima no candomblé que fala o quê? Ele é o orixá da folha, sem ele nada se faz. Eu não enxergo ali. Tá.
Então pode passar, eu só quero só a última aqui e eu acho que eu paro. Pode passar, pode passar. Ali os alunos tiveram que fazer cartazes, colocando lá, Oxalá é o Deus da paz. No outro lá falando que Xangô é o Deus da justiça. E por último ali, para as meninas ali, aquele do cantinho direito. As meninas vestidas de iabás. A sua filha vestida de demônio na escola. Aí eu passaria um videozinho que saiu no Metrópolis, que a mãe de santo está falando, ela está vestida igual a Janja, está no Metrópolis agora, pode ver. E aí ela fala assim, mostrando a cozinha, né, do terreiro, e ela fala, hoje estamos fazendo homenagens ao maioral. Aí eu tenho um livro de Umbanda que mostra a hierarquia do maioral. O maioral, ele é Lúcifer. Os cânticos falam, né, que Exu é aquele que tem duas cabeças de fé. Uma é Jesus Cristo, a outra é Lucifer. Eles não negam, é porque a gente não lê. Porque se a gente lê, aí tem uma frase que fala o seguinte, é preciso cultura para derrubar a estrutura. Se a igreja não lê sobre macumba, se a igreja não lê essa literatura que cristãos escreveram, a gente vai fazer o quê? O que um povo iletrado faz? Não tem solução. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês muito triste. Lembra que a minha filha, toda essa história começou quando a minha filha, eu estava ensinando orixá para minha filha na escola, não estava? Quem conhece minha filha aqui? A minha filha está hoje na Umbanda. Entendeu agora porque que eu não tenho medo? Eu estou defendendo minha filha. Ela já está adulta, não posso fazer nada. Estou defendendo agora o seu filho, reverendo. Por isso eu preciso da sua ajuda. Você não sabe qual que é a dor de um pai, como foi falado no ali do Caio Fábio, de você ter sua filha fazendo sacrifício com sangue dentro da sua casa, com o próprio sangue, assinando incenso para Pombagira, para Tranca-Rua, ao ponto de eu dizer, minha filha, não dá mais, aluguei uma kit, ela está morando ali. Mas eu falei, dentro da minha casa não dá, eu te amo, mas eu não posso permitir que você faça isso. Foi doutrinada na escola. Eu trabalhando feito um louco, pagando escola cara, imaginando que era uma escola cristã, e não sabia. Então tenho pegado pesado e falo, para de assistir novela, para de assistir Netflix. Homem, pelo amor de Deus, como é que você tem orgulho de saber a escalação todinha do seu time, de saber a posição do seu time no Campeonato Brasileiro, na Copa, na Supercopa, na Big Copa, na Copa não sei do quê. Mas você não tem tempo de sentar e ver o que seu filho está aprendendo na escola. Esse livro, eu não posso falar da escola aqui agora, que os pais me trouxeram, a gente tirou da escola. Esse que estava lá ensinando dos negócios dos orixás. Tiramos. Meu filho estava estudando aqui numa escola aqui em Taguatinga, chegou ano passado com um livro, e o livro era um livro paradidático, e dizia assim, né, o menino estava na adolescência, e aí ele fala que ele estava lá, ele viu, eu vou falar porque é uma linguagem que está para criança, então vocês podem ouvir, concordam? Está no livrinho que diz, o menino então olhou os peitinhos da menina e viu que a coisa lá embaixo começou a crescer. Ele olhou para a mãe da menina e viu que ela tinha as curvas como a da menina. Ele viu o tio pelado, tomando banho, nunca vi alguém tão peludo. Eu fui na escola e falei, isso está certo, porque se isso estiver certo, meu filho vai chegar aqui na escola todo dia falando dos peitinhos das colegas todas e falando que a coisa lá embaixo está subindo. A escola foi de hombridade, uma escola que não é cristã. Eu tenho documento onde eles me deram imediatamente, diretora pedagógica e diretor financeiro. Estamos banindo, e baniu 3 livros. Um dos livros que a história é longa, existe um livro chamado A Droga da Obediência, que todo mundo lê no 8º ano. A Droga da Obediência. E aí a professora falou para o meu filho, é o tema que eu mais gosto, porque tem sexo, violência e amizades. Eu tive que ir lá 3 vezes. E falei para a escola falou que a professora, ela insistiu. A escola falou de novo, meu filho falou que a professora ia passar o livro. Eu falei, eu vou fazer um vídeo aqui na porta da escola, dizendo o que essa escola faz. A professora, eu acho que ela foi demitida. Eu sou sozinho, eu estou com câncer, eu criei esse menino sozinho, com a minha filha sozinho, eu consigo fazer isso. E você não consegue? Você não consegue ver o que está no livro do seu filho e ir lá na escola? Tem um livro chamado Lendas de Exu, lá em Macaé, no Rio de Janeiro. As mães se reuniram. A professora ficou 1 ano afastada. 3 mães. 3, vocês 3. Vocês mudam a história de uma escola. Vocês mudam a história de um município.
E tem um que eu vou aguardar para falar no meu livro. Estão dando um bonequinho de Exu. A prefeitura está dando um bonequinho de Exu para os meninos brincar da alfabetização, porque é assim que vai combater o racismo religioso. E aí Josué Irion, quem lembra de Josué Irion que esteve aqui, que falou na época da Disney, Josué Irion que veio dos Estados Unidos, ele falando que os meninos tendo contato com o satanismo na escola, o menino chegou e pegou uma faca e falou: mãe, eu quero te matar. Porque o Mickey Mouse falou que matar é normal. Então você acha que vai só orar? Quando você menos esperar, pode acontecer o que aconteceu comigo. Eu passei a ter medo da minha filha na minha casa, porque eu conheço macumba. Eu conheço macumba. Não medo dela fazer macumba para mim, mas ela fazer alguma coisa contra mim. O que mais tem é esses casos de pessoas, pega a pessoa da macumba, vai lá e mata alguém, faz sacrifício. Olha a situação. Então, essa é a tragédia. O fascínio dos jovens cristãos pelas religiões afro, a explicação é porque eles estão sendo doutrinados na escola, e de maneira lúdica, e de maneira maçante. E a igreja, só com a horinha da escola dominical, não consegue resolver. Que Deus abençoe, muito obrigado pela confiança, pela consideração. E orem por mim, pela minha filha e pelo meu filho.